Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da playlist de 2023, do dia 6 de julho, e o título é Alquimia. Então vamos lá. Todos sabemos os incontáveis benefícios da prática da meditação. Além de trazer calma e equilíbrio, aliviar a ansiedade e estresse, é um ótimo antídoto contra a insônia, um excelente estimulante da memória e raciocínio. Em momentos de desequilíbrio ou conflitos, a meditação pode trazer as respostas e soluções necessárias, uma vez que é um período de silêncio e concentração que permite que possamos ouvir a nossa voz interior e também nos conectarmos com a espiritualidade. É um tempo em que exercitamos a expansão de nossas consciências, onde vivenciamos profundamente o agora. Contudo, muitas pessoas relatam a dificuldade de fazer essa conexão, de conseguir ter sucesso em suas meditações. E me incluo nesse rol, ou melhor, me incluía. Pesquisei muito, assisti vídeos, li várias matérias em busca de uma fórmula que me permitisse atingir os objetivos pretendidos com essa prática tão poderosa. Tentei de tudo, com incenso, sem incenso, com música, sem música, meditação guiada, deixando fluir os pensamentos ou silenciando a mente, o mais difícil para mim, e tantas possibilidades que encontrei em minhas buscas. Com uma mente tão inquieta, minha maior dificuldade era manter o foco quando me dava conta, eu já estava pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Atividades do dia, compromissos, tarefas que havia esquecido e inúmeras distrações. Contudo, um dia resolvi simplesmente seguir a minha intuição, sem me preocupar com nenhum tipo de formato, de regra, e fui me deixando guiar pelo que eu sentia vontade de fazer no momento, misturar técnicas, orações e o que mais surgisse sem questionar. E foi aí que descobri a minha própria fórmula. Somos indivíduos únicos e com conexões muito particulares, mesmo quando pertencentes a uma egrégora. Nosso coração, nosso sentir, nossa bússola interna é tão única como nossas digitais. Ele nos diferencia dos demais, pois guarda ali a essência de nossa alma. Então, eis que mais uma caixinha foi aberta e abandonada, pois já não me acomodava. Quando crescemos, precisamos deixar para trás o que já não serve, e só amadurecemos por nós mesmos, através de nossas escolhas. De nada adianta buscar conhecimento se não escolhermos usá-los com sabedoria. E essa sabedoria é que nos leva a descobrir a melhor forma de caminhar e concluir essa jornada. Um passo fundamental é acreditar que podemos criar nossas próprias fórmulas, que somos capazes. O conhecimento é extremamente importante. Ele nos impele a buscar e entender o mundo que nos cerca. Mas a adequada aplicação e os melhores resultados dependem da energia em perfeita sintonia com nossa natureza. Nós somos os alquimistas da nossa própria existência, e o sentido de nossa busca é a transmutação, a metamorfose através de nossas peculiares experiências, certo? Então, vamos lá. Realmente eu sempre tive muita dificuldade, gente, para meditar. Hoje eu já consigo, porque eu usei muitas técnicas, principalmente fiz muita meditação guiada, porque eu não conseguia sozinha, assim. Eu começava a tentar meditar e aí eu começava a pensar, ai, na louça que você tem para lavar, na roupa que você sabe aquelas coisas. Você começa a pensar em tudo que você tem que fazer no trabalho, aí lembra de coisas que aconteceu no trabalho, e a mente não, você não conseguia estar presente. Porque quando a gente começa a pensar em coisas, né, o que aconteceram ou o que precisam acontecer, o único lugar onde você não está é no presente. Ou você está no passado, nas coisas que aconteceram, ou você está no futuro, no que você ainda precisa fazer. E aí não dá certo mesmo, né? Não tem como meditar dessa forma.
E a minha mente é muito inquieta. Normalmente as pessoas que trabalham com criação, né, a mente criativa, ela é inquieta, porque ela está o tempo inteiro processando informação, processando tudo que ela vê, né, tudo, porque tudo que a gente está presenciando acaba sendo matéria-prima para as reflexões que a gente vai trazer, porque a gente vai escrever. Às vezes uma coisa boba que eu vejo vira inspiração para um texto, né? Então, eu tinha essa dificuldade e não vou falar assim que superei totalmente, viu, gente? Tem dias que não dá, tem dias que você não consegue mesmo. E aí, inclusive, teve uma época que eu vi uma técnica, inclusive que o Vital mesmo falou dessa questão. Muita gente perguntava para ele como fazer por conta da dificuldade e que ele sugeriu que em vez de você tentar silenciar a mente, você focar nos barulhos ao seu redor. Escolhe um barulho, por exemplo. Ah, tem um cachorro latindo, você fica focada naquele barulho do cachorro latindo. Aí você fica só aquilo, cachorro latindo, só foca naquilo. E aí você vai conseguindo se desligar de todos os outros barulhos, né? Eu vi também uma técnica interessante de eu não lembro aonde que foi também, que era você colocava uma música e você focava em um único instrumento. Por exemplo, a música tem um violino, você fica só prestando atenção no violino. E isso vai te trabalhando o foco, porque o problema, às vezes, da gente não conseguir meditar é justamente a falta de foco. Né? A gente não consegue se concentrar. Então, esses exercícios foram me ajudando a conseguir fazer esse trabalho de foco. Então, só que eu não tenho assim uma fórmula, eu vou sentar para meditar. Eu precisaria até ter mais disciplina, escolher um horário certo e fazer todo dia. Não, não consigo. É a hora que eu cismo, uma hora que está mais tranquilo, e aí eu sento e falo, vou meditar. Nem que seja 15 minutos. E tem dias que tem músicas que eu gosto de ouvir quando eu estou meditando. São músicas que me acalmam, me tranquilizam, então eu gosto. Às vezes eu tenho vontade de colocar incenso, às vezes não. Então, inclusive, uma das pessoas que eu busquei informação falava que a gente não devia nem colocar música, nem colocar incenso, porque isso te desvia de conseguir se centrar e se concentrar só em você. Mas cada um tem o seu jeito, né, de conseguir se concentrar e focar. Então, tem dias que eu gosto de colocar música, tem dias que eu gosto de acender incenso, tem dias que eu não acendo nada e simplesmente sento e fico lá, sem música, sem nada. Então, vai da intuição do dia. Uma coisa que eu aprendi é que a gente realmente seguir a intuição ajuda bastante. E não ficar lutando, né? Porque o problema é que a gente tem aquela ideia de que em meditação você tem que silenciar a mente. Não tem como silenciar a mente. E o pior é quando a gente fica lutando, né? Então, dá passagem para os pensamentos. Deixa passar e só não fica saindo muito, se aprofundando, né? Vem um pensamento ali, invade a sua mente de alguma coisa que você precisa fazer naquele dia. Deixa ele passar, mas não fica se aprofundando, não dá continuidade, não dá sequência, não, né? Então, parece fácil, né? As pessoas acham que a pessoa meditar é só sentar lá e ficar. Não é assim, né? Mas realmente, quando a gente consegue, e mesmo que seja assim, 10 minutos, até 5 minutos, eu consigo meditar 5 minutos por dia, tá ótimo, porque é 5 minutos que você está centrado em você está se ouvindo, você está se interiorizando, porque é daí que às vezes vem clareza para certas situações que a gente tem que resolver no nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente está aí num momento de você está precisando achar uma saída para algum desafio, algum problema que você tem que resolver, e às vezes o fato de você parar, centrar em você, respirar, né? Porque a respiração é muito importante na meditação. Quando você consegue se concentrar na sua respiração, aquilo já vai
te mantendo o foco ali e a presença, né? Porque para meditar a gente tem que estar presente naquele momento. Então, isso às vezes traz uma clareza para solução de questões que a gente está precisando trabalhar na nossa vida. E até para como um preparo assim para quem é terapeuta, às vezes antes de algum atendimento, ali aqueles 5 minutinhos de concentração, de respiração, de foco é importante para a mente, né, e para a intuição realmente começarem a ficarem mais ativas, mais alerta, e a gente ficar mais alerta, inclusive, ouvir melhor a nossa intuição. Então, é uma rotina saudável, algo saudável que a gente deveria incluir, né, no nosso dia a dia. Sei que às vezes é complicado, às vezes a gente tem dias que são muito corridos e os dias estão mais curtos, então, e tem dia que rende, tem dia que não rende, tem dia que a gente está super produtiva, tem dia que a gente não está, mas às vezes antes de dormir, é interessante incluir esse hábito super saudável na nossa vida, né? E cada um achar a sua fórmula, porque não existe fórmula, né? Mesmo quando a gente vai fazer alguma terapia, você vai num terapeuta para trabalhar alguma questão, o terapeuta ele vai te orientar, mas a solução, a cura mesmo, é a gente que promove, é cada um, né, que se empenha, né, na própria cura, principalmente nas terapias holísticas. Ninguém, às vezes a pessoa vai no psicólogo, acha que o psicólogo vai resolver o problema dela. Não vai. A única que vai conseguir realmente resolver a questão é a própria pessoa. Os terapeutas, eles conseguem nos dar um norte, uma orientação, mas a solução vem de dentro da gente. E por isso que a meditação é realmente uma das terapias que nos auxiliam a conseguir nos ouvir, né? Porque as soluções estão dentro de nós, tudo está dentro, né? O externo, às vezes, ele só dá uma facilitada, mas a solução sempre está dentro. Então, é um caminho, é uma técnica que nos ajuda a conseguir nos ouvir, né? Ouvir as orientações que vêm do nosso coração, do nosso eu superior, da nossa intuição, dos nossos mentores. É um momento de foco mesmo no nosso interior. E é difícil porque a gente vive, né, num mundo de muitos estímulos, então silenciar é realmente um exercício trabalhoso, mas vale muito a pena. Então, é assim, tem tantas técnicas. Ainda hoje, às vezes, eu faço algumas meditações guiadas. Tem uma meditação que eu gosto, que é para limpeza dos chakras. Então, uma meditação para cada chakra. Então, assim, essa eu gosto de fazer de vez em quando. A própria limpeza do Arcanjo Miguel não deixa de ser uma meditação, quando você está ali concentrado fazendo, né, aquela limpeza. Também a gente está, de uma certa forma, meditando, porque a gente está trazendo, né, está limpando aquelas conexões, aquelas memórias que nos desequilibram, a gente está limpando as energias negativas, né, que nos cercam. Então, de uma certa forma, também não deixa de ser um momento de meditação. Todo momento que a gente está focado na gente, trabalhando por nós, nos ouvindo, conectado com o nosso eu interior, com o nosso eu superior, a gente está meditando. Até no momento que você para, assim, de repente você fica pensando nas coisas, você está, de uma certa forma, né? E meditar, você pode estar caminhando e estar meditando, então cada um vai achar a sua fórmula mais adequada. Mas aqui esse texto é mais para indicar que se inclua esse hábito na nossa vida para trazer mais equilíbrio, mais paz e mais clareza
nos nossos pensamentos, consequentemente nas nossas decisões, nas nossas escolhas, né, que são diárias, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.